Frente de Sala. Olá, bem-vindos ao primeiro Frente de Sala de 2023. Eu sou a Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Começamos o ano com teatro e humor. Com Nuno Artur Silva falamos do espetáculo de stand-up Onde é que eu ia?, que o vai levar ao Teatro São Luís para contar aquilo que viveu nos últimos anos, incluindo as experiências no governo e na administração da RTP. Já o encenador Daniel Gurjão fala-nos de Nuvem, a intriga policial que está a encenar no Teatro da Trindade. Como sempre, sugerimos alguns eventos para os próximos dias. Nuno Artur Silva está de volta ao São Luís Teatro Municipal com um novo solo de stand-up comedy, precisamente 8 anos depois de ele se ter estreado neste mesmo registro. Na altura, em 2015, o espetáculo original não seguiu para digressão porque o autor foi convidado para a administração da RTP. Depois, quando pensava retomar, surgiu novo convite. Desta vez para Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, cargo que ocupou até março deste ano. Agora o espetáculo vai mesmo continuar. Tem como título Onde é que eu ia? Depois de 2 anos e meio no governo, regressado, digamos, à vida civil, ao meu lado autoral, decidi fazer, não há 2 sem 3, então a ver se há a terceira que era. E portanto é esse o ponto de partida para esse monólogo em que no fundo falo sobre o que se passou nos últimos 8 anos, mas não só. Foi importante nisto que eu me fui meter, ser argumentista. Quando corria bem, os atores eram geniais. Quando corria mal, o problema era dos textos. Depressa percebi que a única maneira que tinha de sobreviver era tornar-me tudo menos argumentista. Onde é que eu ia pode ser no sentido mais corriqueiro, de quem se está a tentar lembrar de qualquer coisa, mas pode ser também um bocadinho no sentido, se quiser, até mais filosófico. Onde é que nós vamos todos? Onde é que nós íamos todos? Porque o espetáculo não fala só de mim, isso seria também bastante desinteressante. Fala um bocadinho também do ponto em que nos encontramos todos, onde é que nós íamos, tipo, como sociedade e como o que é que está acontecendo um bocadinho nas nossas vidas, os nossos hábitos, sobretudo na área cultural, de consumo, o mundo das redes, o mundo do espetáculo, as mudanças que houve, e portanto é também sobre isso que eu falo, de que é isto de ser argumentista, de como é que está a mudar o mundo da televisão e do cinema e dos jornais, e de como é que está a mudar a vida das pessoas, o consumo e, digamos, o usufruto de bens culturais, a relação com estas áreas em que eu tive sempre a trabalhar, umas vezes como agente, digamos assim, como interveniente, artista, ou autor, ou produtor, e outras vezes agora, nos últimos anos, como governante e como gestor de uma empresa pública de conteúdos. Não é? Para cima do palco, Nuno Artur Silva traz histórias e episódios que foi vivendo nos últimos tempos. Memórias de um percurso como escritor, comentador, apresentador, diretor das produções fictícias, do Inimigo Público, do Canal Q e, finalmente, como governante. Há, inevitavelmente, aqui um olhar sobre isto tudo que é um olhar que pode ter o ângulo cómico, porque no fundo eu nunca deixei de ser um autor em funções, um argumentista, mesmo quando estava em funções, e julgo que é também um bocadinho um olhar de quem vai para uma missão, chamemos-lhe assim, e regressa para contar como é que foi visto do lado de lá, digamos assim. Mas já estou naquela fase em que me convidam para selecionar humoristas, para fazer uma noite de humor, para responder perguntas tipo quais são os limites do humor e como é que foi trabalhar com ela? E como é que foi trabalhar com os gatos? O horror, o caos. Este acordo ortográfico vai criar o pânico na população. Zezé, estás desforcado. Lex, Luca Tatrela. 5 minutos para tomar um cimbalino, comer uma francesinha que por acaso não fui eu. Respeito. Coisinha sexy, penso eu de que... Diga lá a esse senhor que eu com ele não converso. Pois se só dá golpadas atrás de golpadas, bem me dizia o padre Malícias que
Tu havias de ser teimoso como um burro. E se a pergunta é qual dos lados prefere, se o que faz política ou o que faz humor político, a resposta de Nuno Artur Silva é clara. Mesmo que não veja aqui motivos para erguer barricadas. Onde eu me sinto mais confortável é sempre do lado autoral. É sempre aquilo que eu gosto de fazer e que eu sinto que onde eu poderei dar uma contribuição maior é do lado dos autores, da criatividade, das ideias e da liberdade da opinião e de poder, digamos, estar a trabalhar com outras pessoas, a criar conceitos, conteúdos, não necessariamente humorísticos, mas de ficção e, portanto, a resposta é simples. Este é o meu lado. Mas, por outro lado, também gosto muito desta ideia de que nós não devemos dividir a sociedade entre os que são políticos e os que não são. É fundamental que haja políticos profissionais, isto é, pessoas que têm a sua vida dedicada à causa pública pelo lado político, mas é fundamental que a política tenha também a participar nela em cargos importantes as pessoas que vêm das diversas atividades, isto é, da sociedade civil e que tragam o seu contributo do setor, o seu conhecimento, o seu, digamos, a sua visão sobre o setor onde trabalham. Portanto, eu acho que a democracia enriquece quando os políticos profissionais trabalham com as pessoas das várias áreas e não há esta separação entre nós e eles, os políticos. E foi isso que eu senti que devia fazer, participar. Onde é que eu ia? Não segue o formato mais tradicional do stand-up comedy. Em palco estará também António Jorge Gonçalves a desenhar em tempo real, num diálogo de ideias com Nuno Artur Silva. Eu vou dizendo o que me vai na cabeça, não é? Eu vou dizendo as ideias, as reflexões, enfim, as observações que eu fui fazendo. Isto tem vários temas, não é? Vou percorrendo vários temas e o António Jorge Gonçalves vai desenhando como se fosse um contraponto ao que eu vou dizendo. É uma coisa quase musical, né? Em que eu digo o tema principal e ele vai fazendo variações, era como se fosse o meu cérebro a pensar outras coisas diferentes daquilo que eu vou dizendo. Neste caso é o cérebro dele e a mão dele a desenhar. É um homem que desenha Lisboa como ninguém. Ele que mudou a banda desenhada portuguesa, o pioneiro do desenho digital, o cartunista indomável. Palmas, palmas, palmas. Isto, quando isto acontece, ou tens uma doença, ou já foste artisticamente. Vindo os dois de profissões de origem que são solitárias, ele a desenhar, eu a escrever, temos ambos muito gosto, digamos, é aquela inveja que se tem dos artistas performativos, dos atores, dos músicos, que é o prazer de poder tocar em conjunto, ao vivo, de fazer improvisos ao vivo. Esta é a maneira que nós, eu como argumentista, ou autor, escritor, e o Jorge como desenhador, encontramos de fazer o nosso concerto ao vivo. A primeira versão desta espécie de concerto chamava-se Nuno Artur Silva a sério, o tal espetáculo descontinuado de 2015 que contava com a participação dos Dead Combo. Foi a primeira vez que se arriscou nas andanças do stand-up. Volta agora a fazê-lo e a aproximar-se das origens. Dead Combo, salão preto e prata de Casinhos de Estoril. Epá, pronto, é sinal que já foi. Ou já foram, ou estão no livro. Muito no início, e eu também falo nisso no espetáculo, ainda nos anos 80, eu iniciei precisamente, digamos, a minha atividade artística começou num grupo de teatro. Um grupo de teatro na altura, ainda existe, chama-se Mandrágora, um grupo de teatro, digamos, de perfil anarquista, em que começámos, por exemplo, por trabalhar a poesia surrealista portuguesa e, portanto, a minha estreia artística foi feita no lado performativo. Eu era um dos atores também, mas aí eu era um jovem e foi há muito tempo. Depois, aquilo que eu realmente me sinto melhor a fazer é a escrever, mas a escrever naquele sentido de escrever para cinema, escrever para teatro, escrever para televisão, etc., para a banda desenhada. E, portanto, foi isso que eu fiz e foi isso que levou à formação das produções científicas. As casas lindas que eu assinei nos anos 80 fui eu que as fiz. Ai, do Maradona, cara. Mas não ganhou nada este ano, pá! Porque quando eu vejo cair palhaços, pá, falam. Fantástico, Melga! Sou uma abelha a procurar um mel. Pousa aqui, pousa ali. Quando eu começo as produções fictícias,
estávamos a escrever para atores profissionais de comédia. O Zé Pedro Gomes, o Miguel Guerra, o António Feio, depois o Hermano José, que foi, digamos, o nosso grande impulso de desenvolvimento, e por aí fora. E depois aconteceu uma coisa que foi, quando comecei, escrevia, depois passei a ter as funções de direção criativa, que hoje são, digamos, é o que se chama ser showrunner, um pouco isso, e fui-me afastando um pouco, digamos, da zona de mais performativa completamente. Aí já só escrevia, depois já só fazia a direção criativa. Mas fiquei sempre com esta vontade de um dia regressar. E passados estes anos todos, fez sentido, não com a ideia de vir a ser performer, eu não sou um comediante, mas é como se fosse um prolongamento da escrita. Onde é que eu ia? O espetáculo que marca o regresso de Nuno Artur Silva à escrita humorística estará na Sala Mário Viegas do São Luís, Teatro Municipal, de 12 a 29 de janeiro. Eu acredito que toda a vida é sagrada. É entre a intriga policial e o drama familiar que decorre a ação de Nuvem, peça de Carlos Manuel Rodrigues, que Daniel Gurjão encena e o Teatro da Trindade apresenta até 29 de janeiro. O texto foi distinguido com o Prémio Miguel Rovisco para novos textos teatrais, que a Fundação Inatel atribui todos os anos. Habitualmente, mais próximo dos textos clássicos, Daniel Gurjão agarrou a oportunidade de fazer algo diferente. Eu aceitei porque achei que era um desafio para mim, na realidade, porque não é um tipo de trabalho ou não é o tipo de textos que eu trabalho normalmente, e então achei que poderia ser um desafio para mim pôr isto em cena, por isso é que aceitei praticamente logo. Eu já ensinei histórias, mas nunca uma história assim, ensinei clássicos. Tem esse lado do drama familiar, não é? De várias linguagens que se misturam neste texto. Retido numa ilha a algures no Atlântico, devido a uma erupção vulcânica no norte da Europa, Ivo, de regresso à terra natal, encontra a mãe, inquieta com o desaparecimento de um pintor célebre que, por sinal, é o pai de Ivo. Uma teia de revelações envolve os personagens e o aparecimento de um corpo vem acentuar ainda mais a inquietação. David Gomes, Ana Valentim, Carla Gomes e Vera Cruz dão vida a esta nuvem de complicações. A escolha destas 4 vozes é uma opção consciente do encenador, numa altura em que tanto se fala sobre o acesso das minorias ao trabalho. Eu decidi escolher atores racializados por uma questão de pôr outras vozes a contar uma história que qualquer ator pode contar. Foi só por isto. Não há nada no texto que diga que tem que ser atores negros. Pronto, se calhar é um gesto mais político do que propriamente a ver com a encenação, mas para mim foi isso. Vamos chamar atores negros para fazer esta peça e foi ótimo. Nuvem é um thriller cheio de revelações surpreendentes que pode ver na sala estúdio do Teatro da Trindade até ao final do mês de janeiro. Frente de sala. E chegou a altura de pegar na sua agenda e tomar nota das nossas sugestões culturais para os próximos dias. Até 29 de janeiro, Ivo Canelas está no Time Out Market, no Mercado da Ribeira, com todas as coisas maravilhosas. Um monólogo em que aborda temas como a depressão, as crises existenciais, a família e o amor. Uma vontade de estarmos juntos durante 1h30 e pensarmos todos um bocadinho sobre isto. A Fundação Calouste Gulbenkian comemora o centenário de Iannis Xenakis, arquiteto, engenheiro, compositor e pioneiro da música eletroacústica e da computação musical. Dos eventos destacamos Révolution Xenakis, uma exposição coproduzida pela Philharmonie de Paris, com as arquiteturas do som concebidas pelo artista. Now, with probabilities, you can obtain something which is very close to that because of the unexpected, each time not periodic, not mechanical. Noiser anunciou uma temporada de espetáculos no Teatro de Borda de 17 a 22 de janeiro. São 6 noites de concertos intimistas que revisitam toda a discografia do músico. Não estás, só por pensar não estás. No bairro de Santos ao Rego,
A Câmara Municipal de Lisboa acaba de inaugurar o Avenidas, espaço do projeto Um Teatro em Cada Bairro. Nestes primeiros dias pode visitar a exposição O Meu Bairro Sou Eu, do coletivo de fotógrafos Agência Calipo, com rostos que dão vida ao bairro, e também o mural Felicidade, de Carolina Caldeira, que reuniu reflexões partilhadas pelos moradores. O site agendalx.pt tem mais informações sobre estes e outros eventos culturais que acontecem na cidade de Lisboa. E é o fim deste Frente de Sala. Voltamos na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura. Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.